Tudo bem, meus irmãos, meus amigos ouvintes? Conforme havia feito aquela chamada, vamos então começar aquele estudo que havíamos comentado no aviso que dei. Esse estudo nós comentaremos sobre a inteligência artificial, a área virtual em que essa geração está vivendo. E vamos fazer uma oração para iniciar, porque sem oração a gente não consegue os objetivos de transmitir aquilo que Deus deseja que cada um de nós sejamos usados e você possa ouvir aí com bastante atenção. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, quero agradecer por mais este momento que me concede nesta rede social, Senhor. Peço a bênção a mim, aos meus irmãos e amigos ouvintes que estarão assistindo, Senhor, este vídeo, que eles possam entender e compreender e que o Espírito Santo, ó Pai, possa entrar em cada coração, em cada mente e assim, Senhor Deus, receberem esta palavra. Em nome do Senhor Jesus é que eu agradeço. Amém? Vamos lá então. Vamos iniciar o tema. Esse tema nós temos como objetivo: a Bíblia revela a inteligência artificial, a IA. Ou seja, dentro deste pensamento, nós iremos aí ler alguns versículos para vocês e para entrarmos nesses estudos, vou ler dois versículos. O primeiro está em Daniel, capítulo 12, versículo 4, que diz assim: E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Veja, Daniel escreveu essa passagem 530 anos antes do Senhor Jesus. Agora vamos lá para Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Veja que João foi arrebatado em espírito aos céus e no ano 95, depois de Jesus, depois de Cristo, este livro foi assim editado. Temos como introdução a finalidade desse estudo é comentar o primeiro roteiro do filme Matrix, de 1999, comparando o virtual com o espiritual. Até nos filmes existe a evangelização. Somos a geração do www e do 666, que o www significa 666. Meu motivo é alcançar, ou seja, até meu objetivo, desculpe a expressão, meu objetivo é alcançar uma pessoa para o Senhor Jesus. Será uma honra ter sido usado pelo Espírito Santo. Vamos entender o que a Bíblia diz, porque às vezes nós temos aí milhares de visualizações e tem que ter um objetivo. E no meu objetivo, esse estudo é para alcançar uma pessoa que se converta ao Senhor Jesus, ou aquela que está afastada, que volte para o Senhor Jesus. E aquele que está servindo a Deus, que possa entender melhor o plano de Deus através das Escrituras. E temos uma passagem em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz assim: Mas o Senhor é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se. Talvez o objetivo do Senhor Deus como a salvação da humanidade. Falando sobre esse filme Matrix, ele tem a produção e a direção das irmãs Lily e Lana. A obra se tornou um ícone na ficção científica, se destacando pelo roteiro virtual da inteligência artificial, que é a IA. Talvez elas não percebessem, mas foram usadas por Deus. Veja só. O estudo é para todas as classes sociais. Precisa ter fé nos escritos bíblicos. Ter assistido ou ouvido falar do filme. Então será fácil entender. Você já ouviu falar do filme, ou assistiu, ou quer assistir? É só você acessar aí uma rede social. Se você tem aí o Netflix,
Claro, YouTube passa isso, o Google também você pode encontrar esse filme. E dentro dessa explicação, o estudo é para todas as classes sociais, precisa de fé, como eu já disse, dos escritos da Bíblia. Ter assistido ou ouvido pelo menos o primeiro filme dessa saga, não é? Porque senão você não vai conseguir entender. Mas pela explicação que eu vou passar aqui para você, eu creio que vai dar para entender, sim. Vai dar para entender. E nós temos aqui como alguns significados, o nome Matrix é uma palavra de origem latina, que significa mater, que significa mãe. Tá? Matrix significa mãe. Virtual não é o real, é o imaginário, simulado por programa de inteligência artificial. E IA, a inteligência artificial, é a capacidade do programa de computadores armazenar informações dos volumes de dados. Então está aí uma explicação para você. E os anos do lançamento desses filmes foram 1999, o primeiro, 2003, que foi o Recarregar, Reloads, e o 2003 também, Revolução ou Revolution, e também o quarto, 2021, que é Ressurreição ou Ressurreição, no inglês. E dentro, eu não sou muito expert no inglês, tá? Mas a gente, lendo um pouquinho, a gente começa a entender algumas palavras. E parece-me que existe aí um quinto filme desse roteiro aí, da saga Matriz. Mas o roteiro traz uma comparação com o livro escrito pelo filósofo Platão, A República, ilustrando a alegoria da caverna. Esse filme tem uma comparação com a alegoria da caverna pelo filósofo Platão, lá pelos anos 430 antes de Jesus. Platão teve essa forma de escrever. É vários livros. Isso parece que é o 7º livro de Platão. E dentro desse assunto, eu já gravei o estudo da alegoria da caverna e vou postar para vocês. Logo terminando esse estudo aqui, esse ensino, esse vídeo da Matrix, eu estarei já gravando para vocês também sobre a caverna do filósofo Platão, comparando-se ao filme Matrix. O comentário que eu vou fazer agora desse princípio é um comentário fictício, que verifica algo que aconteceu antes do roteiro do filme, ou seja, as irmãs de Lili e Lana não produziram isso aí, mas há um comentário, né, que existiu isso antes do filme, para depois entrarmos propriamente no roteiro do filme. Olha só, houve uma época em que a ciência substituiu a mão de obra braçal, fabricando robôs com inteligência artificial, movidos a energia solar. Um robô teve um comportamento agressivo quando soube que seria descartado. E a inteligência artificial que estava nele induziu a atacar o seu dono. Houve uma influência da inteligência artificial. Com o passar dos tempos, essa inteligência artificial, a IA, foi programando os outros robôs para uma futura guerra contra os humanos. Veja aí o perigo da inteligência artificial que está aí em toda a tecnologia aí da computação e nas redes sociais. Os humanos, sabendo que haveriam de ser atacados, bloquearam a luz do sol porque os robôs eram movidos à energia solar, fontes de energia solar. E descobriu uma fonte, e a inteligência artificial, veja a esperteza, descobriu uma fonte de energia no corpo humano, porque o corpo humano tem uma temperatura corporal e energia elétrica, e começou a guerra dos robôs com os humanos, e os robôs venceram. E os que escaparam foram para as profundezas da Terra, construindo uma cidade de refúgio chamada Sion, que significa em hebraico Sião. Aí já tem uma influência bíblica aí. Tendo Morfeu, ou Morfeu, ou Morpeus, como alguns querem dizer, que é uma palavra grega, como líder, que esse Morfeu aqui vai dar uma introdução aí como fosse o João Batista. Os restantes foram presos e usados como fonte de energia para funcionamento da Matrix. Veja aí o perigo, não é?
a própria humanidade sendo controlada por inteligência artificial e alimentando a Matrix. Vamos lá. O filme mostra na época, mostra na época do anos 2200. Mas eu disse que haveria uma explicação fictícia antes do filme. Mas o filme aqui, o roteiro vai mostrar a época de 2200, a humanidade estava dentro de uma incubadora, conectados com cabos fornecendo energia para a Matrix. Suas mentes eram controladas por programa virtual, simulando estar na vida real nos anos 2000. Veja que a Matrix, ela prendeu o corpo humano dentro de umas máquinas, e essas máquinas, elas sugavam a energia do corpo humano e a temperatura. E os humanos que estavam ali incubados não sabiam disso. E até eram gerados humanos dentro dessas incubadeiras e formando aí uma civilização virtual para alimentar as máquinas. Agora, vamos a um comentário bíblico do roteiro. O filme inicia como Thomas. Eu vou reduzir um pouco, esse comentário, para não falar aqui o nome do ator, e não prolongar muito. Vamos lá. À medida veja lá, o filme inicia quando Thomas, um hacker de nome Neo, nos anos 1990, é perturbado por vários sonhos, vendo o seu corpo conectado por cabos em um sistema de Matrix. Então ele era um hacker e ele mexia com esse sistema de computação. E ele sempre tinha um sonho ao dormir e acordava meio perturbado. À medida que o sonho se repete, Thomas começa a ter dúvidas sobre a vida real. Quer resposta, mas não imaginava que estava conectado dentro de um programa virtual, fornecendo energia para a Matrix. Ele estava num programa virtual, ele não estava na vida real. Então, Morfeu, o líder da resistência, estava mandando mensagens por sonho dentro do programa virtual da vida de Thomas, o Neo, para libertá-lo da Matrix. Esse Neo significa o primeiro, vai significar também o escolhido, tá? Mas era o nome dele quando hacker, né? Que era um hacker muito experiente na época dele. E nessa condição aí, Morfeu mandava sonhos, entrava no programa dele, porque o Morfeu não estava vivendo na vida virtual de Thomas. E com isso, Morfeu está vivendo na vida real. Na época que o filme estava aí sendo apresentado, vamos dizer, nos seus anos que o filme foi apresentado, datando a época em que havia aí esse hacker Thomas e o Morfeu, como eu disse, como símbolo de João Batista, que nós vamos ver isso aí já já. Então, veja só, Morfeu aguçava a mente entrando num programa da vida de Thomas, porque Thomas vivia na vida virtual, como eu já disse aí no princípio. E ele tinha acesso a entrar nos programas da Matrix. E entrou no programa de Thomas, porque Thomas era um hacker muito experiente na vida virtual. Mas vamos lá. Nós temos aqui em Jó 33,14, que diz assim: antes Deus falava uma vez e duas vezes em sonho ou em visão noturna, porém ninguém atenta para isso. Veja que Deus sempre usou sonhos e visões. E aqui nesse programa aqui, do roteiro, nós estamos vendo aqui uma área de sonho. Você já sonhou, já teve sonhos. E isso nos dá muita experiência. Em Efésios 5,14, por isso diz, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Veja aí, já algumas orientações bíblicas paralelas ao que acontecia no roteiro. O pecado entrou no mundo por causa do homem. No filme, a inteligência artificial, a IA, entrou no mundo por causa da invenção do homem. Romanos 5,12 diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens e por isso que todos pecaram. Eclesiastes 7,29 ainda diz assim: eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas invenções. Veja como que a Bíblia
relata para nós aquilo que às vezes não recebemos ainda de estudos, não é mesmo? Mas tudo tem seu tempo. O Senhor Jesus é chamado Filho do Homem ou Messias. O personagem Thomas Anderson, né, que é o Neo, ele tinha o sobrenome Anderson, dizendo: que dizem os homens, ou seja, ele tinha um significado também, Thomas Anderson, como o escolhido. O Senhor Jesus era o Filho do Homem, significado Messias, e o personagem do filme Thomas Anderson, que significa também Filho do Homem, ou escolhido. O Senhor Jesus deixou os céus, mas existe um versículo assim, em Mateus 16, 13, que diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia, e Filipe interrogou os seus discípulos, dizendo: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Então veja aí, o Senhor Jesus era o Filho do Homem, o Messias, e Thomas Anderson, que significa Filho do Homem, era o escolhido. Nós vamos ver aí por que ele era o escolhido. O Senhor Jesus deixou os céus para entrar na terra, teve que nascer na vida humana. Thomas estava na vida virtual, recebe uma mensagem para entrar na vida real, naquele sonho que eu comentei com vocês no começo. E Hebreus 10:5 fala assim: por isso, entrando no mundo de sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. E também existe aqui, quando era menino, o Senhor Jesus foi levado ao templo. Lá estavam Simeão e Ana esperando o Messias, ou seja, talvez já tenha lido essa passagem, quem não leu, não é mesmo? Vai aprender. E o oráculo era uma mulher que estava com a resistência desde o começo esperando o escolhido. Esse oráculo faz parte do roteiro do filme. Lá no templo, Ana e Simeão estavam esperando a vida do Messias, porque eles não iriam morrer enquanto não vissem o Messias. E aqui também no filme, no roteiro, tem uma mulher que é chamada Oráculo, que ela também estava esperando o Messias, o escolhido, ou seja, sendo o Messias como escolhido, que é o Thomas, que a palavra escolhido também vai para Messias, mas eu diferenciei um pouco aí o Senhor Jesus como Messias e Thomas como escolhido, tá? E nessa condição, lá em Lucas 2, capítulo 25 e 27, diz assim: havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão, e pelo Espírito Santo foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, veja aí, e depois tem a passagem que fala que Ana, casada com seu marido 7 anos, não teve filhos, esperando ela com fé, sendo a Maria que gerou o Senhor Jesus. Não é mesmo? Dá uma comparação aí que já dá outra linha de pensamento aí. Mas eu estou só explicando para você entender melhor o significado também de Ana. O Senhor Jesus encontra-se com João Batista, o responsável de avisar sobre a chegada do Messias. Thomas também encontra-se com Morfeu, o responsável de avisar o oráculo, né, sobre a chegada do escolhido. Veja, Morfeu, ele era um significado de João Batista que eu falei para você, para avisar o oráculo sobre o escolhido. E ali Simeão e Ana também tinham essa experiência de receber o Messias como oráculo, vamos dizer. Mas João Batista aqui, ele era o precursor de dizer quando o Messias vinha. Mas por que isso aí? Porque Jesus já estava na vida mais adulta. E 1,29 diz assim, no dia seguinte João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque João Batista estava batizando o Senhor Jesus, e depois Jesus, no outro dia, apareceu onde João Batista estava, e João Batista confirmando isso aí. Porque ele viu, quando batizou Jesus, que o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre o Senhor Jesus, dando identificação de que o Senhor Jesus era o Messias. E aqui também, Morfeu vai oferecer, já, quer ver, João Batista tinha um sinal para reconhecer o Messias, ver o Espírito Santo em forma de pomba. Morfeu tinha um sinal para também reconhecer o escolhido. Oferece a Thomas 2 pílulas, a azul e a vermelha, e a vermelha daria entendimento para ele sobre a Matrix, e a azul daria para ele um fechamento da mente dele para ele esquecer e continuar na ilusão.
Aí vem aqui em João capítulo 1, versículo 32, eu estou comparando todas as passagens bíblicas com o roteiro do filme, viu, irmãos? Para você entender como que Deus está usando dentro dos roteiros de filmes, que tem mais filmes aí, que pronunciam, né, mesmo acontecimentos mundiais, para que vocês possam entender melhor. E aqui diz em João capítulo 1, versículo 32, e João testificou dizendo, eu vi o Espírito Santo descer como forma de pomba sobre ele, e repousar sobre ele. E também, na hora de escolher agora a pílula, o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás, não é mesmo? E Thomas também escolheu a pílula vermelha e foi levado para dentro da Matrix. Está dando para você fazer aí um acompanhamento, para você entender um pouquinho, tá? Ele foi levado dentro da Matrix porque ele escolheu a pílula vermelha. E Jesus, após ser batizado, foi levado no deserto para ser tentado por Satanás. Aí Mateus 4,1 fala, então o Senhor foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmãos, eu estou sendo um pouquinho rápido, porque existem mais assuntos aí, que eu não quero que o vídeo seja tão prolongado, para que haja um entendimento bem assim, mastigado, vamos dizer assim. Tá, então Jesus foi conduzido ao deserto, após ser batizado, e Thomas foi conduzido dentro da Matrix após tomar a pílula vermelha. E o Senhor Jesus não é convencido pelo diabo, veio para libertar a humanidade. Thomas não é convencido pela inteligência artificial, que é a IA. E olha a situação da humanidade. Quer dizer, ele não é convencido, mas sabia da situação da humanidade, que fornecia energia para o programa virtual implantado na mente e simulava ainda a vida real. Veja aqui, Thomas, quando ele pegou a pílula vermelha, ele entrou dentro da Matrix. Dentro da Matrix, no mundo virtual da Matrix. E lá ele viu toda a humanidade que foi vencida na guerra, conectada em cabos, fornecendo energia. Havia criança, adulto, jovem, idoso, e quando morria eles descartavam. O filme não mostra isso, mas estou antecipando para vocês alguma coisa. E a própria Matrix gerava mais seres humanos para ir fornecendo energia. Esse é o roteiro do filme, tá? E aqui nós temos, quando Thomas vê essa humanidade toda presa ali, ele fica transformado. E ver que ele estava ali dentro e foi tirado do programa da Matrix pelo Morfeu, que eram pessoas também especializadas em área de computação virtual. E em Mateus capítulo 3, versículo 10, diz assim, então disse-lhe Jesus, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Agora, João Batista reafirma a chegada do Messias para o povo, dizendo sobre esse assunto, né, que eu vou ler daqui a pouco o versículo. João Batista reafirma a chegada do Messias para o povo. Morfeu também, que tem um símbolo de João Batista no roteiro do filme, reafirma Thomas que é o escolhido. Após vê-lo dentro da Matrix, como que ele entrou dentro da Matrix com aquela pílula vermelha e a luta que ele teve ali no momento que ele estava dentro da Matrix. E por quê? Porque Thomas tinha sido gerado na época que a humanidade foi presa. Thomas tinha sido preso também e gerado dentro da Matrix. Ele foi gerado dentro da Matrix. Ele não nasceu numa vida real. Ele estava vivendo uma vida virtual, mas tendo uma vida real presa dentro da Matrix. Dá para entender como que o filme é tão profundo? É um método aí de evangelização importantíssimo que Deus usou essas irmãs aí. Elas não perceberam para alcançar essas pessoas que talvez viam o filme ou assistiram o filme e não entenderam. Aí o Espírito Santo nos dá essa orientação, para mim, nesse caso, deu para outras pessoas também, certo? Sobre a orientação desse filme, mas eu fiquei tremendamente assim, abismado, porque o Espírito Santo me colocou na mente sobre o filme Matrix. E, vamos lá, João Batista reafirma a chegada do Messias para o povo. Morfeu reafirma que Thomas é o escolhido. Após vê-lo dentro da Matrix, ele foi gerado pela inteligência artificial. Morfeu vê
A atitude de Thomas ao entrar dentro da Matrix, ao tomar a pílula vermelha. Ele era um hacker na vida virtual. Como no começo do filme já comentei com vocês. Tinha habilidades para enfrentar o sistema da Matrix. Então você perceba que há muitas pessoas no mundo que não percebem que Deus quer usar elas. Aí acontece qualquer coisa assim na vida dela, ou ela é evangelizada, ou acontece um imprevisto, ou ela fica numa situação difícil, e ela começa a ser despertada por uma voz dizendo que ela tem uma chamada, que Deus quer salvá-la, quer libertá-la, que o Espírito Santo quer usá-la na obra. Eu estou dizendo isso porque aconteceu comigo. Eu até vou dizer para você, na minha época, em ano de 1976, eu casei em 76, e em 78 eu encontrei o Senhor Jesus, vamos dizer assim, como a Bíblia diz. Desculpe, o Senhor Jesus me encontrou mais fácil, não é mesmo? E me trouxe até o dia de hoje, irmãos, fazendo a compreensão. Minha vida não era fácil, não dá nem para contar o testemunho. Eu tenho um testemunho aí já gravado no YouTube aí. Agora você pode procurar e ouvir. Então, o Espírito Santo, hoje na vida real, procura as pessoas que estão numa situação difícil. Eu digo até procurar porque você, pastor que está me ouvindo, você, irmão, irmã que está me ouvindo aí, que evangeliza, que prega, que anuncia o evangelho, faz parte da igreja, está sempre envolvido, você já evangelizou, já levou alguém e essas pessoas serão salvas. Porque o Espírito Santo estava atuando na vida dela e você chegou no momento certo porque o Espírito Santo mandou você falar para elas. E aqui nós temos então esse Thomas aqui, a mensagem chegou para ele porque era o tempo dele aparecer para libertar a humanidade da vida virtual. E aqui em João capítulo 1, versículo 35, 36, diz assim, ó, no dia seguinte João estava outra vez ali e os dois dos seus discípulos, vendo passar a Jesus, disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja que João realmente reafirma novamente esses discípulos, não é? Que era André e seu irmão, eu não estou bem lembrado aqui, mas seguiram o Senhor Jesus até a casa deles. Agora, para libertar a humanidade, o Senhor Jesus, o Senhor Deus enviou o Senhor Jesus. Para libertar a humanidade da resistência, envia Thomas. Vamos dizer assim, a resistência envia Thomas para impedir a libertação, ou seja, para libertar a humanidade, o Senhor Jesus foi enviado. E para libertar a humanidade da vida virtual, a resistência envia Thomas, através de Morfeu, mesmo que eu já acabei de dizer para vocês. E a inteligência artificial envia Satanás para impedir, através do agente Smith, que é um agente de óculos escuros que você vai ver de terno preto, ou já assistiu, já viu, que tem uma função do diabo, dos demônios, para não deixar a humanidade ser liberta. Porque toma assim o significado do Senhor Jesus para libertar a humanidade. E dentro do programa da Matrix, a inteligência artificial criou o agente Smith para não deixar Thomas libertar a humanidade. E na vida real, mesmo real, bíblica, o Senhor Jesus veio para libertar a humanidade. Agora, está escrito em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, versículo 19, e a pregoar liberdade aos cativos e restauração da vida aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. É a mensagem para a libertação entre a vida espiritual com a vida virtual. Que na realidade, a comparação hoje, inclusive lá no finalzinho eu vou falar sobre assunto virtual, porque muitas pessoas hoje estão, infelizmente, presas na vida virtual. Já não estão vivendo mais a vida real. Então, nesse aspecto aqui, que o Senhor Jesus veio libertar, o Espírito Santo era sobre ele, foi libertar a humanidade do pecado. Vocês bem sabem, claro, nós somos libertos pelo poder do sangue do Senhor Jesus, que nos cobriu nossos pecados.
E aqui também, dentro desse assunto, nós vemos que cada um tinha sua função. O Senhor Jesus veio para libertar a humanidade, Thomas veio para libertar a humanidade da Matrix, que estavam todos incubados, e o agente Smith veio impedir Thomas de não libertar a humanidade. E na vida real, hoje, quem impede a humanidade de conhecer o Senhor Jesus? É Satanás. Isso aqui, inteligência artificial, que estava programado, claro, dentro do roteiro do filme, para fazer isso. Agora, o Senhor Jesus venceu o pecado na cruz. Aquele que aceita ou recebe como Salvador tem uma nova vida para a eternidade. Thomas luta para libertar a humanidade do mundo virtual e levá-las à vida real, mas não as leva à vida eterna. Veja que o filme apresenta um roteiro que Thomas foi tido como escolhido para libertar as pessoas da vida virtual que estava fornecendo energia para a máquina. Mas ele não levava a humanidade à vida eterna. O Senhor Jesus liberta as pessoas desta vida, desse mundo. Não é bem desse mundo. Eu preciso falar, eu tenho um assunto para falar com vocês, ou seja, para gravar, sobre o mundo. O mundo jaz no maligno. Veja bem, o mundo é bom. Porque tudo que Deus fez lá em Gênesis diz que foi bom. Mas como diz o mundo no maligno, é porque o sistema do mundo está no controle maligno. Mas o mundo é excelente. Produz frutas, produz, vamos dizer, animais, peixes, produz nos rios ouro, produz muita coisa o mundo. Mas não o mundo maligno, o mundo da criação de Deus. Temos que entender a separação entre o mundo jaz no maligno com o mundo da criação que Deus realizou, porque tudo que Deus fez foi bom. Haverá novo céu, nova terra? Claro que haverá. Mas a explicação desse novo céu, nova terra, não podemos dizer, vai destruir essa terra, Deus vai fazer outra terra. Isso, para nós, no momento, vai edificar em conhecimento, mas em salvação, é aí, ser nos céus, ser fiel até a morte, vai ter a coroa da vida eterna. Então veja que é a fidelidade. Mas o Senhor Jesus venceu o pecado na cruz. Aquele que o aceita como Salvador, né, tem uma nova vida para a eternidade. Thomas, como já disse, luta para libertar a humanidade do mundo virtual, mas não liberta elas para a vida eterna. É o roteiro do filme, não é? E 2 Coríntios 5,17 diz assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Já na vida do roteiro do filme, as pessoas não têm uma vida nova, mas aqui, dentro do assunto da salvação com o Senhor Jesus, a pessoa tem a vida nova. Estou chegando já no final, tá? O Senhor Jesus cumpre as Escrituras, morre como homem e é ressuscitado como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Thomas finaliza o primeiro filme, morre baleado pelo agente Smith e é ressuscitado com mais habilidades para continuar a quadrilogia dos filmes, para continuar a saga dos filmes ou a série dos filmes. Que esse que eu estou comentando com vocês é o primeiro filme de 1999. Depois vem lá o 2003, 2001, 2003, tá? Para que continue a saga. Mas aqui, Mateus 28, 18 diz assim, Mas antes disso, olha, Thomas finaliza o primeiro filme, morre baleado pelo agente Smith, é ressuscitado com mais habilidade para continuar a quadrilogia dos filmes. Já o Senhor Jesus, nas Escrituras, ele morre e ressuscita como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para tomar o poder das trevas. E aqui a quadrilogia do filme continua. E Mateus 28, 18 nos diz, chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder na terra como no céu. Falando para os discípulos, não é? Depois que ele ressuscitou. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 16, e no manto da sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos lá, conclusão. Estou chegando aqui ao final, tá? Estamos chegando aqui já ao final, para a conclusão, que nos diz assim, olha, presta atenção muito, como você prestou atenção desde o começo, olha só a conclusão. Deus revela